Este programa tem classificação indicativa livre. O vestibular da Universidade Federal do Paraná acontece daqui a 6 dias. E nesta fase, a tensão pré-vestibular aumenta. Enquanto alguns estudantes preferem estudar o dia inteiro, outros optam em equilibrar os estudos com o lazer. O Olho Clínico de hoje é dedicado aos vestibulantes. E neste programa, você vai ver como controlar o nervosismo e a ansiedade às vésperas dessa prova tão importante. Uma rotina de estudos que varia de 2 a 8 horas diárias. De estudo agora umas 2 horas, agora eu estou me dedicando umas 2 horas. Antes eram umas 4 horas mais ou menos. Aproximadamente 8 horas. Alguns dias pouco mais, pouco menos, descansa um pouco, depende, mas em média 8 horas. Eu estou muito estressada ultimamente porque eu ando estudando bastante, por causa do curso que é bastante concorrido. Durante o dia eu estudo desde o começo do ano, eu estou nesse ritmo para chegar bem no vestibular. Até esses dias eu estava trabalhando, mas aí eu dei uma parada, né, porque vestibular agora é final de semana, então agora eu só estou estudando e tentando fazer algum exercício físico para não ficar muito, muito nervosa, né. A dedicação é apenas para apostilas, livros, fórmulas e contas. Nesta etapa, as emoções estão à flor da pele e o equilíbrio entre o físico e o mental pode ficar comprometido. Eu não consigo dormir já faz um mês e eu como bastante. Agora, na época do vestibular, você tem picos de estresse e picos de calmaria, no caso, né? Agora, chegando próximo ao vestibular, a gente procura não ficar estressado, diminuir tudo que possa vir, deixar a gente cansado. Então, nessa parte aqui, chegando próximo ao vestibular, eu estou menos estressado. Mas até então, por exemplo, a metade do ano que tem aquela parte de vestibular e você vê de simulado, assim, você acaba ficando meio estressado, porque às vezes você vê que teu rendimento não está como você espera. Mas agora, perto do vestibular, está mais tranquilo. E com as provas da Federal chegando, a rotina fica mais puxada. Para a Federal já começa a bater um pouquinho mais, porque querendo ou não, todo mundo sempre fica com aquela imagem, é a Federal, então, né, fica aquela, querendo ou não, fica um pouquinho mais pesado. Mas eu já fiz ano passado como treineiro, então eu acho que esse ano eu vou estar um pouquinho melhor aí, mas nem tanto nervosa. Além da pressão que vem dos cursinhos, o vestibulando ainda enfrenta a pressão dos pais e dos amigos. Neste momento, é importante que o estudante saiba controlar esse turbilhão de emoções para não comprometer a realização das provas. E os pais têm um grande papel nessa hora. O apoio e a confiança que o vestibulando precisa deve vir principalmente de casa. Eles estão mais nervosos do que eu, com certeza. Pressiona um pouco. Um pouco até. Eu me pressiono muito já. E a minha mãe bastante também. O estudante em si, ele tem que estar preparado intelectualmente e cuidar também do aspecto físico e do aspecto emocional, ter um equilíbrio, né? E os pais deveriam contribuir no sentido de acompanhar esse estudo sem pressionar tanto, porque já existe uma pressão interna do aluno, né? Então, se ele está fazendo vestibular e ele quer também êxito, ele quer passar no vestibular, então ele já está se cobrando, ele já tem medo de não passar. E se os pais, que são as figuras mais próximas normalmente, também incutem esse medo, ele acaba se sentindo mais inseguro. Então, na medida do possível, que os pais estejam sempre apoiando e incentivando esse aluno, acreditando no potencial do filho. Os meus pais estão me ajudando bastante, falaram que se não der esse ano eu posso tentando que vem de novo, que eles não estão tentando não me deixar tão nervosa quanto eu tô, né? Então eles estão ajudando bastante, me apoiando também, então minha família está sendo super legal comigo. Olha, estão mais calmos do que eu. Na verdade, não faz tempo que não convivo muito com eles mais, eu fico a tarde inteira aqui no colégio e de noite eu vou para outra sede do acesso para estudar lá. Eu quase nem vejo eles. Mas eles apoiam a ideia, gostam. Enquanto o cursinho prepara o aluno para as provas, o estudante precisa se cuidar fisicamente. O
importante é não abandonar o ritmo de vida que tinha antes do vestibular. Até a metade do ano eu fazia treinos de artes marciais, mas tive que parar devido ao vestibular mesmo. Chegava em casa cansado, perdia um pouco do meu tempo e começou a render mais quando eu parei. De noite eu tô tentando praticar exercício porque assim eu consigo relaxar um pouco, né? E daí agora de manhã eu tô tentando dormir bastante, né? Que agora o sono é fundamental, né? Então eu tô tentando dormir, fazer exercício e estudar. Na reta final, obviamente, ele tem que se dedicar mais aos estudos, mas sem esquecer também dos outros aspectos. Então, para ele cuidar do lado emocional, é a questão de ele evitar a ansiedade. Como é que ele vai evitar a ansiedade? Aumentando essa segurança de que ele está estudando, de que ele está fazendo tudo o que é necessário para ter êxito nessa avaliação. E no aspecto físico é a questão do descansar. Muitos alunos não se alimentam direito e não dormem direito. E depois, na hora da prova, eu mesma já vi alunos dormindo em cima da prova ou passando mal o tempo todo, e aí eles não conseguem ter clareza de raciocínio e acontecem os famosos brancos. Eu trabalho, né? Eu trabalho pela tarde, das 5 às 9h30, 10 horas, né? E no trabalho tem um período que eu treino também, mantenho uma atividade física, né? E pela noite eu procuro ter um momento de lazer de 30 minutos, assistindo uma TV, jogando videogame ou mexendo no computador assim no máximo, né? E se as emoções não forem controladas, o sonho de entrar em uma universidade pública pode se tornar um pesadelo. É como quase um sonho geral dos alunos passar numa universidade federal, né? Então, o vestibular da federal sempre tem um peso maior na vida da maioria dos alunos. Então, é realmente como você estar muito próximo de um sonho e ficar com receio de não alcançá-lo, de não realizá-lo. Então, eles estão dando tudo de si, né? E o medo do fracasso é muito grande. Quem acha que abandonar a família, os amigos ou o namorado ou namorada vai ajudar a passar no vestibular, escuta só o alerta da psicóloga. A vida dele não vai ser feita só do estudo, né? Então, a partir do momento em que ele passa no vestibular, é só o início de uma nova etapa. E de uma etapa onde ele vai continuar convivendo com amigos, com a família, com os familiares de um modo geral, né? Então, ele tem que manter o equilíbrio. Talvez diminuir a frequência de conversar com amigos no Messenger, ou sair para cinema, ou sair para festas, mas manter contato, né? Não abandonar completamente. Assim como português, história ou geografia, para alcançar a tranquilidade no vestibular, não existe uma fórmula como em física ou matemática, mas algumas dicas podem ajudar a melhorar a concentração durante a prova. Fórmula mágica não, mas existem algumas coisas que o aluno pode fazer que é para se sentir mais tranquilo, que é a questão de respirar profunda e lentamente, porque quando a ansiedade vem chegando, o nervosismo vem chegando, se a gente não controla, isso toma conta da gente. E aí a gente não consegue recuperar, né? Então, para evitar essa ansiedade em demasia, esse nervosismo que foge do controle, que a gente sempre, quando sente que está chegando essa ansiedade, o nervosismo, que se começa a ficar um pouco confuso, dá uma respirada, pensa que você está preparado, que você vai conseguir, que você vem a tempo e se preparando, que está sendo avaliado o teu lado intelectual e que você vai responder, lê com atenção, porque alguns acabam errando as questões por desatenção. Então, lê com atenção. Se está muito tenso, dá uma relaxada, faz aquela automassagem, não precisa mexer muito na cadeira, solta os braços do lado da cadeira, dá uma aliviada na tensão das pernas, de ombro, pescoço. Tudo isso já ajuda também para ele centrar, volta ao equilíbrio e manter o controle. Olha, nervosismo é complicado mesmo, só que família ajuda, amigos ajudam. Me dá uma desestressada também. E alguns dias ainda tiro para descansar, porque eu acho que é importante. Tipo, se você estudou bastante num dia, você merece um pouco de descanso. Na véspera do vestibular, o frio na barriga piora. Mas se você se preparou bem durante o ano inteiro, respire fundo mais uma vez e tente não perder o equilíbrio nesse último momento. O conselho pode parecer um disco riscado, mas um dia antes da prova, durma e se alimente bem.
O sono e a fome podem prejudicar o seu desempenho durante a prova. Nossa, eu vou estar total nervosa. Eu vou comer todos os chocolates que eu puder, vou fazer de tudo. Um dia antes da prova tem o aulão, então eu vou ter que ficar estudando o dia inteiro do mesmo jeito. Na véspera, dá uma revisada na matéria, mas sem exagero, ou seja, não passar a noite sem dormir. Né? Cuidar da alimentação, fazer uma alimentação leve, à base de frutas, verduras, evitar alimentos que têm uma difícil digestão e evitar também bebidas que são muito... bebidas energéticas ou que deixam uma pessoa agitada. Refrigerante, muito café, outras bebidas energéticas vão prejudicar em vez de ajudar. E no dia da prova, também na véspera, ele tem que deixar todo o material que ele vai precisar no dia seguinte preparado, o documento, a inscrição, se ele precisa levar algum comprovante, a caneta, tudo que é necessário que ele deixe pronto. Que ele saiba o local, que ele de preferência já tenha ido ver onde é que esse local, quanto tempo ele leva de deslocamento, de ônibus ou de carro, que ele vá mais cedo, não deixe tudo para a última hora, que ele deixe a roupa dele preparada na noite anterior, né? E que no dia da prova ele também tenha uma alimentação leve, mas se alimente, não vá em jejum, né? Se for possível levar água, por exemplo, uma barrinha de cereal, que ele tenha alguma coisa também para durante a prova, se ele ficar com sede, se ele ficar com fome, se for permitido, né? Que ele tenha essa possibilidade. Como a segunda vez já de vestibular que eu vou fazer, eu vou estar mais tranquilo, né? Porque se eu for para pensar em números, eu tenho o dobro de conhecimento que eu tinha no passado, ou pelo menos é o que se espera, né? A gente está para progredir, nunca para regredir. Então eu acho que eu vou estar mais calmo. E se for pensar que a prova da Federal vai ser o mesmo padrão do ano passado, pô, então bem tranquilo, entende? Para a hora do vestibular. Tomara que seja o suficiente na hora. E se após um ano de muito esforço e dedicação, o resultado não for aquele que você esperava, tente relaxar e não desanimar. O vestibular da Federal acontece todos os anos e passar nessa prova é mais uma etapa de muitas que virão. Para muitos a ideia é essa, né? Que se não passar no vestibular, acabou o mundo, né? Não acabou. Até porque passar no vestibular é só uma etapa de algo muito maior que está começando, né? Mesmo quando você termina uma faculdade, não está acabando, você está começando a vida profissional. Então a gente está sempre começando alguma coisa. Então se não passou no vestibular, nessa tentativa, relaxa, né? Tenta avaliar o porquê que não passou, aonde, foi o aspecto intelectual, não estava bem preparado intelectualmente, então tem que dedicar mais tempo, precisa de aula particular, precisa de um reforço, o que é necessário? Né? Foi no aspecto emocional, ficou muito ansioso, ficou muito nervoso, tem aluno que depois que termina a prova, lê e fala, nossa, mas isso eu sabia. Essa daqui eu errei, mas eu sabia como é que era e tal. Então, de ter essa tranquilidade durante a prova, não deu. Foi no emocional, procura durante o ano se preparar então, emocionalmente ou intelectualmente, naquilo que ocasionou esse fracasso, digamos assim, e se não passar no vestibular, né? Mas não é o fim do mundo, com certeza não é. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso site www.tv.fpr.br. Para você vestibulando, boa sorte neste final de semana. Tchau!